E nós vamos fazer a nossa prece inicial através da nossa Isabel. Senhor Jesus, em Teu nome estamos reunidos, Senhor, e Te agradecemos por esta oportunidade do reencontro amigo, do aprendizado. Mestre Jesus, fique em nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos, Senhor, entender o Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, pela espiritualidade aqui presente, que nos ampara. E em nome desse grande amor, pedimos licença para dar início aos trabalhos desta noite. Assim seja. Graças. A primeira pergunta: como seria a humanidade se Jesus não tivesse sido crucificado? Eu acho que nós carregaríamos um peso a menos na nossa consciência. Nós carregaríamos um peso a menos na nossa consciência. Jesus, ele foi crucificado pela nossa ignorância. Até hoje nós não sabemos nos conduzir. Nós nos conduzimos erradamente. Então nós preferimos gritar pelo nome de Barrabás do que por Jesus, né? Seria mais fácil. Alguém quer falar? A segunda pergunta, em relação aos moradores de rua, existe alguma relação espiritual, pois às vezes preferem ficar na rua do que em suas próprias casas? Gente, quem comanda a nossa vida é a nossa mente, é a nossa cabeça. Então, nós precisamos entender que os moradores de rua, eles também desleixaram um pouco com a vida. Nós não podemos acomodar numa situação. Nós temos que lutar cada vez mais para nós irmos melhorando. Então, eles são desleixados. A verdade é essa. Agora, muitos trazem a consciência muito pesada também. Então, existe um porquê. A sintonia começa a cair muito, né? Então, é isso. Alguém quer falar? A terceira pergunta: se há um desencarne violento, é um retrocesso na evolução do espírito? Não, não é um retrocesso. Olha, o espírito, ele nunca retrocede, nunca. Ele para, ou ele continua, mas retroceder jamais. Um desencarne violento é um resgate muito forte que trazemos de vida passada, e quase sempre nós já estamos sabendo que nós íamos desencarnar desta forma. Então, gente, nós temos que parar e pensar, em vez de ficar falando, olha, fulano virou um santo, olha, ciclano, ou então não mereceu uma proteção. Não, simplesmente são entidades que nascem, mas tem realmente vamos dizer assim, um karma para ser expelido. E chegam no plano espiritual, eles logo são ajudados, logo são acobertados. Feliz deles, se não guardarem a mágoa e a revolta no coração. Alguém mais quer falar? Como um pai deve lidar quando descobre que sua filha é homossexual? Olha, a gente precisa, nós como pais, analisarmos nossos filhos, entender o psicológico de cada filho e procurar orientar e confiar no tempo. Agora, pôr para fora de casa, dar uma surra, isso não adianta. Isso não adianta. Acolhe, mas conversa, explica, mostra. E muitos estão equivocados, mas quase sempre também são coisas que nascem com a pessoa, que vêm de vidas passadas. A pessoa tem uma predisposição, né?
Alguém quer falar? Então, gente, como explicar o dom da revelação? O dom da revelação é o dom da profecia. Ele nunca vem como vamos dizer, uma tela, um filme legendado. A pessoa, ela tem uma visão, ela precisa interpretar. E na interpretação, quando você vê, se você está sintonizado com o alto, com o mentor, você já capta o significado daquela revelação. Pode ver que João Evangelista, o Apocalipse, ele é cheio de revelações, mas também é cheio vamos dizer, de código, né? O Chico até falou uma vez que vai nascer um espírito para interpretar, vamos dizer, o Apocalipse. Então, gente, é preciso, o médium que tem revelação, que tem profecia, estar em oração, estar lendo, olhando aonde anda a sua mente, o seu coração, para poder se ajudar quando vem, porque vem de lá para cá também. E o médium, ele capta. Alguém quer falar? Não? Então vamos continuar. Porque frequentemente procuram uma pessoa para ser sucessor do Chico? Existe um sucessor para ele? Olha, a humanidade precisa de líderes. Não existe na Terra, por enquanto, um sucessor. Vocês viram no Fantástico o Divaldo Pereira Franco. Muito ele tem falado que ele não é sucessor do Chico. Eu não assisti. Mas ele mesmo tem falado, não sou o sucessor do Chico. Porque o Chico é difícil. Ele não era só o médium. O Chico era o virtude em pessoa. Ele tinha muitos dons espirituais, mas também ele tinha principalmente o dom da humildade. Ele compreendia a vida por outro prisma. Então, por enquanto, não tem um sucessor. A terra está como que a semente foi plantada. Hoje eu vejo a terra como sendo revolvida, para que essa semente, quando ela brotar, ela vem com muita força, para mudar muita coisa aqui na terra. E o sucessor dele, você pode saber, que vai ser uma pessoa mais enérgica. Não que o Chico não fosse enérgico, mas ele tinha muito cuidado até para não magoar as pessoas, até numa resposta que dava. Porque ele dizia, antes de eu magoar, eu sofro. De fazer uma pessoa sofrer. Isso era de uma maneira geral. Então, a próxima pessoa que vir, realmente, gente, vai ter que ser uma pessoa mais enérgica. Inclusive, vem espírito para suceder os, vamos dizer, políticos, né? Os próprios, em várias áreas, que a gente vê como que as pessoas, gente, numa falência. Até mesmo profissionais, eles não querem enfrentar, às vezes, uma situação, sendo que está na mão deles ajudar uma pessoa. Eu vejo hoje a humanidade muito indiferente, sabe, em várias áreas. É na educação, é na religião, é na medicina, pessoas até que são funcionários públicos, que poderiam estar se dedicando. Por isso eu falo que o Evangelho, o Chico ensinou para a gente, e tem até a mensagem dele que fala que nós, o Evangelho para nós é como o sol para a terra. Para nós o Evangelho é luz, é magnitude. Não adianta nós ficarmos mudando de partidos. Não é o partido que vai resolver, mas é o ser humano que vai resolver. Quando ele sentir a responsabilidade do lugar que ele ocupa na sociedade, junto com a família, no pão de cada dia, na sociedade, ele vai sentir a responsabilidade. Aí sim eu digo para vocês, a terra está mudando. Eu não estou generalizando, porque tem muita gente mesmo que a gente conhece e que vive em prol até do próximo.
divulgando, falando, trabalhando para que o mundo se torne melhor. Mas eu falo que o maior partido que tem é ser cristão. É nós nos doarmos na caridade. É nós nos compadecermos com a dor do nosso semelhante e procurar de toda forma estar assim ajudando. Então, eu queria perguntar para vocês se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Pode fazer. Olha, ela perguntou o que a doutrina fala a respeito vamos dizer, desse pessoal que mata, não é? Do terrorismo, que põe um capuz, não é isso? Capuz, e depois se mata, um homem bomba, um degola o outro, não é isso? Pois é. Gente, o fanatismo é uma coisa que vai ser banido um dia da sociedade. O fanatismo religioso é um dos piores que tem. Porque a pessoa para de raciocinar. É uma fé cega. Porque nenhuma religião, Rose, ensina nós a tirarmos a vida do outro. Nenhuma religião nos ensina a perturbação, por exemplo, ao vandalismo. Mas isso é um fanatismo. Mas nasce de um egoísmo profundo da alma humana. Um egoísmo que a pessoa, como é que eu te falo, ela vê as necessidades dela, e são necessidades que ela cria, porque é uma mente doente. São pessoas que deveriam ser tratadas de uma forma muito especial por serem enfermas. Agora, tem uma coisa: quando a gente não pode, Deus pode. É filhos de Deus. Eles podem esconder o rosto. Eles podem fazer no escuro, na calada da noite. Mas nós temos que pensar que a consciência deles está detectando tudo que eles fazem. E a lei de Deus cobra. Não adianta, porque isso não passa despercebido. Dizer assim, amanhã já passou, amanhã ninguém me viu, eu sou outro. De jeito nenhum. Vocês soubessem o plano espiritual, quando um espírito desencarna, e ele não tem assistência de um espírito superior para estar atendendo, essa criatura vai sofrer demais, porque ela vai cair na mão de espírito que é pior do que eles. E que muitas vezes, por exemplo, o umbral, o Gregório, do livro, estava 100 anos no umbral. Ele foi o Papa IX, que assinou, Gregório IX, que assinou a Inquisição. Então, você imagina o que aguarda, o karma que essas criaturas estão criando para eles. E a Terra, nessa transição, está recebendo esses espíritos. Mas, o Chico falava, uma vez disse que ele perguntou até para a Igorina, que é sobrinha de Eurípides Barçanufo, se ela ouvia o gemer, o sofrimento. Aí a Igorina ficou olhando para ele, pensando, eu não sei nem o que ele está falando. Mas nisto, o Chico fala, eu vejo o espírito desencarnando e sendo conduzido para a Lua. E lá na Lua, eles vão ser destinados a outro planeta. Não é nem a Terra, é muito inferior à Terra, que condiz com a evolução deles. Então, eles vêm aqui permitido, porque tem muitas pessoas que trazem um karma pesado. Agora, uma coisa que nós notamos é quando uma pessoa está ali para ser matada por eles, vai perder a vida. Vocês já perceberam a serenidade que aquela pessoa está? Eles ainda ajoelham e me dá a impressão que na hora eles mentalizam o Cristo, eles mentalizam Jesus, e até dentro deles eles fazem um Pai Nosso. Porque a nossa fé nos pertence. E quando nós conquistamos a fé, que é um ato de entendimento, como diz Emmanuel, ninguém vai nos abalar. Porque nós sabemos da imortalidade da alma. E aquelas pessoas, eles conseguem a serenidade justamente porque dentro deles eles sabem que é a libertação deles, kármica inclusive. Então, a doutrina espírita veio de fato para nós evoluirmos,
não é apenas resgatar, mas saber resgatar. Dentro daquilo que nós temos que passar, passar com virtude, com paciência, com resignação. É isso que nós temos que fazer. Alguém mais quer falar? Pode falar. A Noemi está perguntando por que ultimamente os pais matam crianças, né? E por que abandonam, e que esse vandalismo. Então, obrigada pela pergunta. Olha, gente, o vandalismo, primeiro, está dentro da criatura, em primeiro lugar. Porque aquele que conquistou a mansuetude, ele não sai do padrão vibratório dele. Aquele que não conquistou, infelizmente, ele põe para fora essa energia. Agora, é lamentável a sintonia que nós encarnados estamos dando para a nossa vida. É lamentável. Porque nós estamos criando dificuldades para nós mesmos, futuras. Porque aqui eu falei, a vida é feita de sintonia. Nós vamos sintonizando. Nós sintonizamos o desespero, o medo, a revolta, o egoísmo, que eu falo tanto, porque no livro dos Espíritos, eles falam que o egoísmo é uma das imperfeições que mais atrapalha a nossa vida, na evolução espiritual. Então, convém que nós vamos refletindo no nosso dia a dia. Afinal de contas, Moisés veio, deixou os 10 mandamentos, o Cristo veio, demonstrou a lei do amor, mandou a doutrina espírita. Hoje nós estamos cheios de revelações, que antigamente, quando nós perdíamos um pai e uma mãe, era muito triste. Hoje não, a gente sabe que está continuando a evolução no plano espiritual. Nós sabemos que um dia nós vamos reencontrar com todos esses queridos nossos. E isso, gente, para nós é o conforto para a nossa alma. Nós temos que ver também que a doutrina espírita, ela nos dá coragem para o nosso dia a dia. Porque sem a doutrina, os nossos karmas, os nossos sofrimentos, nós vamos entrando num desespero muito grande. Após uma reunião como esta, nós saímos daqui mais aliviados, porque a nossa sintonia vai melhorando. E porque também os mentores que aqui vêm, em nome do Cristo, nos ajudar, eles nos renovam a própria energia. Então, tudo isso, gente, é magnífico, né? Mas nós vamos, assim, recordando de Jesus, quando ele entra na cidade de Samaria. E lá, ele encontra uma samaritana, tirando água do poço. E ele pede que desse para ele a água, servisse água, porque os apóstolos estavam ausentes, porque tinham ido para a cidade buscar alimento. E a samaritana estranhou, diz o Senhor, um judeu falando comigo, que sou uma samaritana. E Jesus fala, se eu te oferecer a água que eu trago, esta água não te deixará jamais sentir sede, porque é água viva. Ela, não entendendo, ela fala que o Messias viria na terra. E ele fala, eu sou o Messias. E quando ele fala isso, criou assim, interpretações, inclusive erradas. Pensando que seria um copo d'água, não é? Que mataria a sede para o resto da vida. Não, é os ensinamentos dele. Porque nos faz mais humilde, nos faz mais puro, nos faz mais tranquilos. Por isso, falar de Jesus, gente, é a luz para a nossa vida. O Cristo, a Maria Santíssima, tudo isso nós vamos tendo no nosso coração, plantando uma vida melhor para nós mesmos. Então, diante de tudo isso, nós vamos pedir a Jesus, o nosso Mestre e Salvador, que Ele possa uma vez mais nos abençoar, que possa permitir que esses mensageiros de luz e verdade possam ir recuperando a saúde que perdemos, possa ir recuperando a paz que necessitamos, possa ir iluminando a nossa mente, que quase sempre é obscura,
e que Ele jamais nos deixe entregue à nossa ignorância. Mestre, te pedimos nesse momento em favor de todos os companheiros aqui presentes. Nós pedimos também, Senhor, pelos lares que estão em desajustes, por aqueles que estão em hospitais, nossos amigos queridos que estão enfermos, pela Marlene, pela Lívia. Senhor, nós te pedimos ainda pela sustentação da família, para que a família seja cada vez mais unida, que não disperse, que seja, Senhor, para a felicidade íntima de cada criatura, para que ela possa ir se harmonizando um com o outro, e que cesse na terra toda essa violência. Onde houver rumores de guerra, que possa a tua presença plantar a paz. Por isso, Senhor, nós queremos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque a Ti pertence o poder e a glória para sempre. Senhor, nós queremos ainda nessa prece rogar-te pelo movimento espírita, para que cada médium, no seu devido lugar, possa, Jesus, adquirir força, coragem para enfrentar todas as dificuldades que vão se apresentando, para que, Senhor, nós possamos imitar os apóstolos que demonstrou a fé e a coragem nas horas mais difíceis, aonde eles davam a vida por amor a Ti. Nós te pedimos ainda, Jesus, ampare a nossa Uberaba, porque ali é o foco, aonde o grande missionário da Tua doutrina passou e plantou um elo tão grande com o plano espiritual. Assim, Jesus, sê conosco agora e sempre, que assim seja.